Por isso a gente continua falando sobre a ocupação então de leitos provocada aí pelo avanço da Covid. Tanto a rede pública como a privada de hospitais registram então, como a gente viu na reportagem, um grande aumento de internações nas últimas semanas. Para falar sobre esse cenário, o desafio daqui para frente, né? A gente conversa agora com o diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, Antônio Brito. Olá, governador. Tenho que chamar de ex-governador. Boa noite, muito bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem? Muito bem, Mona Lisa. Eu preferia ser chamado de jornalista. Ah, então pronto, coleguinha. Aqui o senhor manda. Muito bem-vindo. Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Mas o senhor sabe, como coleguinha, que a referência de uma entrevista é pela atuação de maior destaque. E, obviamente, um governador tem muito mais destaque do que um mero jornalista. Mas o senhor manda. Depende do governador. Então, pronto, vamos lá. Bom, nós estamos muito preocupados, a população está preocupada, porque a gente está ouvindo relatos, né, de gente falando assim, tentei ir em tal lugar, não consegui, estava muito cheio, pediram para ir depois. A gente tem um retrato exato de como está a rede privada, a demanda nesse momento nos hospitais privados do nosso país e aquele tal temor imenso quando a gente vê as autoridades no começo da pandemia falando que tínhamos que evitar o colapso. A gente está em que momento agora, depois de todos esses relatos que o senhor também ouviu aqui da nossa reportagem e dos nossos entrevistados? Os nossos dados apontam que nós não estamos numa situação de colapso, mas nós estamos numa situação altamente preocupante. E eu vou dar a ti e aos espectadores da CNN alguns números que mostram isso. No Natal, nós tínhamos 40% dos leitos de UTI ocupados. Rapidamente começou a crescer a ocupação. Chegou o Réveillon, em vez de 40%, era 48%. Na segunda semana de janeiro, era 58%. E hoje, nós estamos com 78% dos leitos de UTI ocupados. E pior, com uma tendência totalmente ascendente. Quando a gente olha a ocupação de leitos, não de UTI, as chamadas alas de internação, o fenômeno é mais ou menos o mesmo. É importante destacar que isto não é igual de região para região. A pior região, a região na pior situação, é a região Nordeste, que já está em 88%. Os otimistas diriam, não sem razão, de que está mais próxima do pico e provavelmente será a primeira a começar a fase descendente. A região Sul e a região Sudeste, e aí vem a grande preocupação, estão ainda abaixo da média nacional. 61% no Sul, 72% na região Sudeste. Significa, como acabou de explicar o doutor Gabardo, que nós temos 2 a 3 semanas muito difíceis pela frente. Muito difíceis, porque nós estamos exatamente no ponto onde juntam-se a velocidade no crescimento de casos e a velocidade determina uma crescente ocupação. Qual é o apelo que a gente faz? E a gente está fazendo isso há quase um mês. Alguém poderá achar que não é novo e alguém poderá achar que não é necessário. Mas, gente, só tem um jeito. Cautela, juízo, cuidado. Evitem ir a hospitais se não for necessário. Porque se não for necessário, estão ocupando o lugar do que é necessário. As cirurgias eletivas, quando os médicos determinarem, continuam acontecendo. Mas a gente nota, Mona Lisa, aquela coisa muito brasileira, por conta dos problemas do sistema de saúde, que as pessoas querem começar o exame ou o tratamento já pelo hospital. Sim. Ouçam o seu médico primeiro. Só compareçam quando houver uma consistência de sintomas que recomende esse comparecimento. Que a gente entende também, né, que as pessoas elas estão tão temerosas, né? Ninguém imaginava, né, uma situação como essa,
porque a gente ouviu tantos especialistas aqui na CNN, na mídia como um todo, dizendo a Omicron virá de um jeito muito forte, mas não é tão grave assim, e de repente a gente começou a ver o agravamento de casos, o registro também de mortes e uma apreensão, claro, porque nós estamos falando de uma base imensa de pessoas contaminadas, né? Infectadas. Se essa base é imensa, é claro que vai ser imensa também a demanda pela procura. Quando o senhor fala, o senhor cita a cautela, o juízo para as pessoas não procurarem, claro que nós estamos dizendo para elas procurarem outras informações, não é só irem para o hospital de fato quando elas acharem que é necessário. Mas eu preciso fazer uma lembrança muito pesada. No começo da pandemia, autoridades até do governo falaram isso, para as pessoas só irem quando estavam piores, quando tinham falta de ar, e a gente viu no que deu. Como é que a gente trata dessa cautela sem lembrar o passado traumático tão recente? Os hospitais hoje estão mais preparados do que nunca, até porque são 2 anos de uma guerra diária contra essa pandemia. Sim. O que se quer dizer é que, em determinado momento, especialmente nas últimas semanas, pessoas que sentiram uma tosse, pessoas, e por favor, não sou médico, pessoas que sentiram um sintoma super leve, correm para o hospital. Nós precisamos deixar que os hospitais trabalhem com sintomas consistentes. O que os médicos me dizem é, olha, a pessoa tem uma febre, essa febre completa 24, 36 horas, não desce, muito bem, vai buscar. Então, o que nós estamos tentando é preservar essa capacidade. Agora, eu quero me referir a um outro tipo também de cautela. Por favor. Infelizmente, o carnaval vem aí. Não tenho nada contra o carnaval, ao contrário. Mas há uma coincidência, veja que coisa ruim. Pegue-se a conta Gabardo. Daqui a 2 ou 3 semanas, deve começar, a situação piora em 2 ou 3 semanas, e aí começa a melhorar. Quando começa a melhorar, vem o quê? Vem o carnaval. E dependendo do que se fizer no carnaval, nós vamos ter um pico de novo para cima. Então, é muito importante que cada um de nós, as mulheres, os homens, os pais, as mães, pensem bem o que vão fazer nesse carnaval. Todos nós estamos precisando sair, todos nós estamos precisando descontrair, mas, gente, está complicada a situação. Não tem a gravidade do Covid P1, não tem a letalidade do Covid P1. Agora, pelo amor de Deus, a gente não pode achar que é uma boa situação, porque em vez de estarem morrendo 4.000, estão morrendo como hoje 800. A situação persiste como muito grave. Os hospitais privados têm procurado, nas últimas horas, contratar mais pessoas, sim, reativar leitos para ampliar a oferta de leitos. Há um verdadeiro clima de mutirão em todos os hospitais e estamos também procurando colaborar com as autoridades públicas. Mas quem tem que dar a grande colaboração é você, Mona, sou eu, é cada cidadão e cada cidadã. Sem dúvida. Adorei que me chamou de Mona, fica mais fácil a conversa. Lorival Santana, nosso analista, também participa da conversa. Lorival, querido, boa noite, bem-vindo. Chega no papo, por favor. Boa noite. Ouvindo Antônio Brito, parece estar ouvindo os representantes dos hospitais dos Estados Unidos um mês atrás. É muito parecido o quadro, né? E por que estamos um mês atrás? Eu queria trazer os dados de terça-feira do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que são informações positivas, né? De que as pessoas que são hospitalizadas, ou seja, são recordes de hospitalização e de casos nos Estados Unidos, não tenha dúvida. Mas eles chegam menos graves, né, e ficam menos graves. Hoje, 13% dos hospitalizados vão para a UTI. No período anterior, entre dezembro de 2020 e o final de 2021, eram 18% que iam para a UTI. E eles ficam menos tempo também no hospital, nos Estados Unidos, né? A média é de 5,5 dias de internação agora, antes eram 8 dias de internação. Queria saber se
graças à vacinação, graças a esse vírus ser menos virulento e ter havido infecções anteriores, né? Se esse é um quadro que está acontecendo também no Brasil, se já dá para medir isso. Essa é uma fotografia muito parecida da fotografia que nos passam os nossos 131 hospitais. Há um número de internações proporcionalmente menor do que havia no pico da P1, há uma taxa de letalidade menor e, muito importante, e meu Deus do céu, tem que servir de lição para alguém, geralmente, quem acaba internando e quem acaba indo para a UTI tem um traço em comum. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser corintiano, palmeirense, é quem não tomou vacina ou não concluiu a vacinação. Então, o perfil é exatamente esse. É exatamente esse. Há preocupação com alguns idosos, onde pode ter passado um pouco o efeito de vacinação, ou eles não concluíram a vacinação. Há, obviamente, o cuidado que emociona todos nós com crianças, mas veja, de novo, respondendo lá a primeira pergunta da Mona, não estamos diante de um colapso, mas estamos numa situação altamente preocupante. Se tudo correr dentro da dificuldade bem, temos 3 semanas muito ruins e depois vai reduzindo dependendo do estágio de cada região. Mas isto dependerá do que nós fizermos com o mês de fevereiro. Sem dúvida. Mês de fevereiro que tem a ver, inclusive, com a questão do feriado, né? Porque o carnaval em si, o senhor lembrava muito bem agora há pouco, os bloquinhos estão cancelados nos principais locais do país onde isso é muito forte, como, por exemplo, aqui em São Paulo. Desfile das escolas de samba adiados para abril, mas a questão é o feriadão, né? O feriadão com calor, com elementos de pessoas até precisando relaxar, o que é muito legítimo, mas a questão do feriado, sem dúvida, preocupa de qualquer maneira, com ou sem bloquinho na rua. Agora, o senhor falava também agora há pouco sobre as baixas, né? Sobre a dificuldade que vocês estão nos hospitais. Uma preocupação minha também é em relação às equipes, né? Porque estão contratando mais pessoas, reativando leitos, mas esse pico de 2, 3 semanas também tem a ver com médicos, socorristas, enfermeiros, anestesistas, o pessoal da limpeza, da portaria. Como equacionar tudo isso sem, de fato, acontecer o pior, que é faltar lugar para as pessoas, mesmo pagando um plano de saúde caro, mesmo pagando por um atendimento privado? Normalmente, Mona, a gente tem 2,5% a 3% de profissionais afastados, circunstâncias normais. Neste momento, não há hospital que não tenha 5%, 7% ou 10% dos seus profissionais afastados. Então, o que alguns hospitais estão, ou todos os hospitais estão fazendo? Procuram no mercado acrescer as suas equipes de profissionais temporariamente ou ampliam o número de horas extras dos profissionais existentes. Só que, pelo amor de Deus, a gente já viveu isso. As pessoas, pelo fato de terem o jaleco branco, não se tornam super-heróis que possam trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é preciso considerar não apenas a disponibilidade do leito, do teste ou do equipamento, mas a disponibilidade daquele sem o qual nada disso acontece, que é o profissional de saúde. E ali há um outro sinal de grande preocupação. De novo, não é o colapso em recursos humanos que se viveu, meu Deus do céu, já faz 2 anos, né? Eu às vezes me confundo porque 2 anos desse inferno. Mas é uma situação, eu insisto nessa expressão, altamente preocupante. Sem dúvida. E a gente está aqui para trazer o alerta, não é para bombar a desgraça de jeito nenhum. É para bombar a conscientização, né? Eu digo desde o minuto 1, assim que a CNN nasceu nessa questão da pandemia, o nosso desafio imenso de trazer uma TV e, ao mesmo tempo, trabalhar, lidar com todas as limitações que a pandemia impôs. Eu digo desde o minuto 1.
aqui. Informação é proteção, mesmo quando essa informação é uma informação difícil de digerir, ela é necessário ser passada. Bom, coleguinha, ex-governador Antônio Brito, diretor executivo da Associação Nacional dos Hospitais Privados, muito obrigada pela conversa franca, direta. Conte com a gente aqui para passar a interlocução que precisa ser feita. Obrigada, boa noite ao senhor. Obrigado, parabéns.